Pum pum, jacutinha, ele, pisca-bunga, garote, pisca-bunga, garotinha lá. Olá, meu nome é Patrícia Cerqueira e este é o Bate-Papo Podcast. Toda terça-feira, uma coisa a se pensar. Pum pum, jacutinha, ele, pisca-bunga, garote, pisca-bunga, garotinha lá. Apesar de ser toda terça-feira, hoje é uma quarta. O que não faz diferença nenhuma para você agora, mas não custa explicar para quem procurou pelo episódio de ontem e não encontrou. Nas segundas, eu produzo podcast. Eu penso em um tema, monto um roteiro, gravo, edito para poder lançar na terça-feira. Só que nessa segunda foi feriado e eu respeitei essa regra. Ignorei qualquer tipo de trabalho. E no dia seguinte que eu percebi que não tinha preparado o podcast. Na hora eu coloquei uma mensagem no meu Instagram que, excepcionalmente, o episódio de toda terça-feira, uma coisa a se pensar, seria na quarta. Eu poderia ter mantido a terça e lançar o episódio um pouco mais tarde do que eu coloco, no caso, pela manhã. Mas eu não fiz isso porque eu gosto de ter tempo para pensar no que eu vou dizer, para valer a pena o seu tempo. E por isso dedico um dia para concluir cada processo que leva um episódio. Eu poderia também ter deixado como se nada tivesse acontecido e gravar somente na próxima terça, sem maiores explicações. Mas esse não é o meu estilo. Tenho uma relação forte com a minha palavra. Um dia de atraso me pareceu totalmente ok. Afinal, existem milhões de podcasts maravilhosos para a gente escutar. Mas simplesmente não comparecer e não falar, não dá. E é por isso que eu estou aqui, com um dia de atraso, para falar de uma coisa que talvez você já saiba, mas vale sempre lembrar da importância de respeitar o nosso tempo. O tempo é o que temos de mais valioso, e não só o tempo em si, mas a qualidade do tempo. Quanto tempo você passa perdendo tempo, amargurando o tempo, ansiando ou com medo do tempo pela frente? Se a sua resposta for a mesma que a minha, tipo 30 segundos, você sabe o valor do seu tempo. Eu aprendi com o tempo a diferença entre esforço e força. E hoje em dia eu busco cada vez mais pela minha força e evito o tanto que eu puder me esforçar. Sabe por quê? Porque o esforço pode acabar com a gente em certos casos. E o resultado, no final, nem sempre corresponde ao seu esforço. A pressa é inimiga da perfeição é um ditado conhecido por todos. E muitas vezes, dentro do esforço, está a pressa por resultados. A pressa de lutar com o tempo das coisas e com o nosso tempo disponível. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E assim mesmo na correria. E esquecemos que o tempo é feito de vida. E a vida não está lá fora, está dentro de nós. Respeitar o nosso tempo e o tempo das coisas acontecerem no tempo delas é uma maneira de sentir o tempo passar passando por ele. Eu não corro, só se for alguma urgência, tipo para não perder o trem. Coisa difícil de acontecer com uma mineira. Correr não me parece uma boa opção para alcançar seja o que for, o horário, o prazo, o encontro, o lugar que a gente quer chegar. Nem correr os olhos sobre as coisas eu corro. Aprendi a enxergar o que está à minha frente e buscar pelos detalhes. E isso faz do caminho um caminhar atento ao momento, seja ele qual for. E sabe qual a vantagem de caminhar assim? A gente tropeça menos. Não passe por cima de suas vontades, necessidades, de suas escolhas que são a favor de você, que definem a qualidade do seu tempo e vida. Não há pressa. O que a gente não pode é parar. Ou até pode parar para pensar. Quando a gente para pensar, acertamos o próximo passo. Parar para sentir.
A vida faz sentido quando damos sentido ao que a gente faz. Parar para descansar é tão importante quanto seguir determinadas na direção dos nossos sonhos. O fato de eu ter feito hoje o podcast de ontem, com toda a calma, após ter descansado, parado para pensar, para sentir nesse feriado de segunda-feira, foi isso que me inspirou a falar de respeitar o nosso tempo e a qualidade das nossas escolhas a nosso favor. Esse foi mais um episódio do Bate-Papo Podcast. Toda terça-feira, uma coisa a se pensar. Eu te desejo uma ótima semana. Até a próxima. E até lá, fica bem e te cuida.